Boa noite, professora. Boa noite, Eduardo. Como vai? Tudo bem? Primeiro, eu queria dizer que é uma felicidade imensa e uma honra imensa poder estar com a senhora aqui. Gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que eu estou muito feliz com esse momento. Enfim, eu espero que as pessoas todas que estão entrando aqui na live compartilhem também esse momento muito especial, que eu tenho certeza que vai ser. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Bom, para quem não conhece, a professora Lucilena Galvão, ela é filósofa, professora, escritora, poeta, palestrante e voluntária há 33 anos na Organização Nova Acrópole do Brasil, onde ela atua ministrando aulas e palestras sobre os diversos temas ligados à filosofia. Os temas que a professora trata levam aos estudos filosóficos a patamares mais práticos e aplicáveis, criando pontes entre antigos conhecimentos e a atualidade. Seu trabalho consiste e faz com que milhares de pessoas no mundo acompanhem por leituras, pela escuta ou pelos vídeos e pelas diversas produções criativas filosóficas que ela produz. E assim, ela partilha conhecimentos extremamente importantes, conquistados com muito estudo e dedicação, ajudando as pessoas a crescerem e a se tornarem seres humanos melhores. Eu tive a honra e a felicidade de ter sido aluno da professora Lucilena, quase 15 anos atrás, por incrível que pareça. E a professora Lucilena é uma das pensadoras, filósofas e humanistas que mais transformaram e impactaram a minha vida. Então, eu a considero como uma grande mestra e, por isso, estou muito feliz e muito honrado com esse momento. Obrigada. Professora, vamos começar falando sobre vida e morte, com esse olhar da filosofia e do que a morte pode ensinar para a gente na vida, né? A frase momento mori, que existia há muito tempo atrás em muitas casas, fazia com que as pessoas se lembrassem a todo tempo que iriam morrer, né? E que esse contraste da morte, talvez as fizesse ter um pouco mais de consciência e aproveitar a vida. A senhora acha que a gente tem perdido um pouco essa profundidade de olhar com o passar do tempo? E como a senhora enxerga esse contraste, essa dualidade entre morte e vida como uma fonte de conhecimento para a gente? Bom, eu acredito que nós entramos numa época bem materialista, um ciclo bastante materialista, onde aproveitar a vida é simplesmente adquirir tudo aquilo que faz parte dos seus desejos, ter todos os prazeres possíveis, mas esvaziamos bastante o sentido da vida. Então, lógico que seria necessário que nós estivéssemos mais de corpo e mente juntos, aproveitássemos cada minuto da vida, mas é preciso rever o que é aproveitar a vida, o que viemos fazer aqui, qual é o propósito da vida, de uma vida humana, pelo menos. Então, teríamos que dar uma pensada sobre isso. Sem fixarmos um referencial, não podemos saber se estamos aproveitando ou não a vida. E nós andamos sem um oriente, sem um norte, e por isso desorientados, norteados, sem saber muito bem onde vamos. A morte, ela nos dá um limite que nos permite valorizar a vida. Claro que se tivéssemos uma vida infinita, talvez procrastinássemos as nossas transformações para o nunca. Quando nós temos o tempo limitado, isso nos obriga a trabalhar com seriedade dentro daquele palco que nos foi dado. Na verdade, é assim, um bom ator, ele vai fazer o melhor, vai desempenhar o seu melhor dentro do palco que lhe foi dado. Nós temos um palco de que, sei lá, talvez 80, talvez 90 anos, se formos longevos, e dentro desse palco temos que fazer o nosso melhor, nos esforçarmos a chegar o mais próximo possível de um propósito humano. Então, a morte, ela nos dá a condição de estar mais atentos à vida e percebendo que ela não é infinita. Tá bom. Professora, eu observei que os comentários não estão cancelados e possivelmente eles ficam atrapalhando até porque eles estão sobre a sua imagem. Eu não consegui fazer o cancelamento desses comentários agora, nesse momento aqui. A senhora se importa se eu recomeçar em 2 minutos para a gente evitar que isso aconteça? Por mim, nós podemos deixar os comentários, não tem problema nenhum. Tá, eu vou
eu vou sugerir que as pessoas, então, façam as perguntas na caixinha de pergunta que tem embaixo, e porque esse texto vai subindo e ele acaba atrapalhando um pouco, a gente não consegue ver as perguntas. Então, quem quiser deixar as perguntas nessa caixinha de pergunta que tem a interrogação, é melhor para a gente poder, mais adiante, vendo as perguntas e apresentando as respostas. Professora, a única certeza que todos os seres humanos têm ao nascer é que vão morrer um dia. Não existe nenhuma outra certeza na vida de que acontecimentos vão acontecer, de que caminhos vamos tomar. E a grande maioria das pessoas se divide entre aquelas que acreditam que há algo após a morte e as que acreditam que não há nada após a morte. Se essa certeza é a única que nós temos quando nascemos, é que vamos morrer, pelo menos, né, dessa forma que estamos, enfim, o que é a morte e por que as pessoas temem tanto a morte? É lógico que as nossas crenças vão gerar essa expectativa e esse medo. Porque mesmo aqueles que acreditam, muitas vezes não creem tanto assim. É uma manifestação de crenças um pouco superficial. Quando chega o momento da morte, tem aquela grande dúvida: será? Será que é tudo aquilo que eu acreditei a vida inteira realmente existe? Porque as nossas crenças costumam ser bem dogmáticas e superficiais, não estão apoiadas em reflexões muito profundas. E nós temos que considerar também uma coisa importante. Dependendo do que você considera como eu, se eu considero que eu sou a minha personalidade, tem razão aqueles que acreditam que não há nada depois da morte, porque a personalidade morre mesmo, sem sombra de dúvidas. Quando nós localizamos dentro de nós algo mais essencial, mais profundo, mais verdadeiro, quando temos uma ideia, uma visão daquilo que no Oriente é chamado de ego, essa essência, essa centelha que existe dentro de nós, quando temos alguma evidência da existência disso, aí é lógico que se temos um assento em algo que não passa, em algo que a morte não pode atingir, sabemos que a morte é meramente uma passagem ilusória, que não nos tira o essencial. Tá? Então, depende muito do que cada um acredita quanto à sua identidade. Acreditar que vamos morrer e acabar, se você se identifica só com a personalidade, você tem razão. E, de acordo com a maneira como nós colocamos as nossas crenças, os nossos valores, dependendo de como os sustentamos, do quanto os sustentamos, vamos ver que eles não nos socorrem nas horas fatais da nossa vida. Pessoas chegando diante da morte, depois de terem acreditado em algo a vida inteira e chegando desesperadas, não são raras. Então é muito importante que a gente fundamente as nossas crenças numa reflexão profunda, que não seja uma mera crença por si mesma. Claro. Em último nível, professora, considerando toda a sua experiência com a filosofia oriental, enfim, existe a morte de verdade? Ou essa morte é um mito ou uma crença superficial por uma, talvez, inconsciência de todas essas etapas da vida humana? Pegando uma fonte oriental, que esses dias mesmo eu lia, que é o Katha Upanishad, um belíssimo Upanishad hindu, curto, muito bonito, ele vai falar sobre a vida após a morte. Ele dá uma simplificada e mostra o ponto de vista oriental sobre isso. Ele fala que existe um ser criador, um demiurgo, tá? Ele não usa esse nome, para ele usa o nome de Brahman, que é o grande Deus criador, que num determinado momento ele cria as formas, a mente de Deus cria as formas todas do mundo, e num determinado momento ele pega pedaços de si mesmo, da sua essência, centelhas de si mesmo, e coloca como a essência de todas as coisas. Todas as coisas manifestadas têm como essência uma centelha divina. Agora, de acordo com o nível evolutivo dos seres, a consciência está mais próxima ou mais distante de descobrir essa centelha. Então, o momento que nós superamos a morte é o momento que a nossa consciência descobre essa centelha dentro de nós. E todo o processo de vida é um caminhar da nossa consciência preparando-se para ver. Se não existe um caminhar da nossa consciência, não está havendo vida, não está havendo tempo real. É como a gente vê na mitologia grega, eles diziam que há vários tempos, não é? De acordo com aqueles que comandavam o Olimpo, os deuses que comandavam o Olimpo. Então havia o caos primordial, depois a Cronos, que é o senhor do tempo, depois a Zeus, que é o senhor do Olimpo. Quando eu pergunto para as
pessoas, será que a gente vive em que momento? Vivemos no momento de Cronos, do tempo? Não, não vivemos. Vivemos muito mais num caos primordial do que em Cronos. A superação de Cronos leva à eternidade, que é o mundo de Zeus, é o alto do Olimpo. Mas Cronos é medido por deslocamentos em direção à visão de nós mesmos, à nossa essência. Deslocamentos em direção a esse propósito de vida. Se hoje eu encontro uma pessoa que tem um número X de problemas, e daqui a 10 anos eu volto a encontrá-la e ela é exatamente igual, tem um número X de problemas e as qualidades que tinha, nada mudou, não houve tempo na vida dessa pessoa. Tempo se mede pelos deslocamentos em direção ao ideal humano. Então, transitando através do tempo, temos a oportunidade de ir cada vez mais fazendo com que a nossa consciência não só se expanda para fora para entender os mistérios do universo, mas se expanda também para dentro, porque também há um universo aí. E cada vez em maior profundidade busca em nós essa centelha, essa essência, que quando encontramos a consciência tem assento em algo que nada nem ninguém pode tirar de nós. Então, para essa tradição, o Katha Upanishad fala muito bem disso, de uma maneira muito bonita, para essa tradição esse é o destino de todo homem, mergulhar tão profundamente dentro de si próprio que ele encontre aquilo que ele realmente é. E ao encontrar, terminou a sua trajetória. É uma tradição reencarnacionista, e eles dizem que enquanto não encontrarmos essa essência, teremos que voltar ao mundo, 1 e 1000 vezes, quantas vezes forem necessárias. E que esse é o objetivo real a ser encontrado. Professora, a natureza ela é uma grande mestra e muitas vezes a gente perde essas aulas que acontecem todos os dias, a cada canto, com cada folha que cai. E eu lembro muito de uma passagem do profeta de Khalil Gibran, falando que Deus se move na paixão e Deus descansa na razão, e que paixão e razão são convidadas, hóspedes que devem ser tão bem tratados na mesma casa, e o tanto que é importante observar como a natureza pode nos ensinar tudo. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa tem uma presença bastante grande nas redes sociais, e ela falou recente em uma live que a depressão, em grande parte, decorre do ser humano não estar exercendo a plenitude que a natureza espera dele como ser humano, do potencial que ele teria. A natureza espera das plantas que sejam plantas, né, que cresçam, façam fotossíntese, enfim, se reproduzam e tenham novas plantas. Espera dos animais que eles ajam como animais, desenvolvendo, né, seu instinto, a procriação, para que todo esse equilíbrio aconteça. O que a natureza espera do ser humano? Interessante. A doutora Ana Beatriz é uma amiga pessoal, já fiz live com ela, inclusive a conheço pessoalmente, é uma pessoa com um pensamento muito interessante, muito bem fundamentado. E é evidente que a natureza espera do homem que ele desenvolva os seus poderes latentes, ou seja, valores, virtudes, sabedoria. Ela espera que o homem seja pleno, que ao ser pleno, ele faz tudo o que corresponde a um ser humano e preenche os vácuos que nesse momento existem na natureza. Quando nós vemos, por exemplo, várias espécies em extinção, se você preservasse o ser humano, na plenitude da condição humana, ele trataria de todas essas espécies em extinção. Trataria do maltrato que se tem feito com as florestas. Se você busca a sabedoria, como se diz na Bíblia, tudo mais será dado por acréscimo. Então, nós temos uma situação que eu acho curiosa, que já na Grécia Antiga, Diógenes falava sobre isso, que o ser que está em maior perigo de extinção é o ser humano. Na plenitude da sua condição, ele está em perigo de extinção. A natureza espera que a gente cumpra com esse vácuo, preencha esse espaço que é para nós e que nós ainda não preenchemos. E que tome isso como meta, porque isso deveria ser a meta humana, deveria ser o nosso propósito. Nós estamos acostumados a andar a esmo, sem um propósito, e isso é grave. As pessoas, em geral, confundem conhecimento com sabedoria e acabam acumulando muita informação e talvez muito conhecimento, mas não muita sabedoria. Para a senhora, qual é essa diferença? Conhecimento é algo horizontal. Você acumula informações acerca do que as coisas são, do que as coisas deixam de ser, do que os homens são, etc, etc. Você acumula conhecimentos. É informativo, é uma linha horizontal. Mas num determinado momento, as circunstâncias da vida, as adversidades da vida pedem que você dê uma resposta. E aí é que
você vai ter que transformar a informação em formação, em capacidade de dar resposta à vida. Você pode usar um pouco aquele provérbio bíblico, pelas vossas obras vos conhecerei. Diante de uma situação como essa que nós vivemos, da pandemia, você via que as pessoas, muitas vezes, muito ilustradas, com vários títulos, reagiam com pânico, reagiam com desequilíbrio. Ou seja, o que de fato elas sabem? Nós poderíamos imaginar um catedrático que faz uma palestra sobre o medo. Ele já leu tudo de melhor que foi escrito sobre o medo. Aí entra um rato naquela sala e ele é o primeiro que entra em pânico e sobe sobre a mesa. Ele sabe sobre o medo ou ele não sabe sobre o medo? Pelas vossas obras vos conhecerei. Não pela quantidade de títulos ou pela quantidade de informações que é capaz de citar. Nós temos hoje um mundo de informações que nós sabemos que a inteligência artificial está vindo aí. Acúmulo de informações, nós não temos como concorrer. Nós temos um mundo tecnológico vindo aí que acumula informações como ninguém. Ele não sabe o que fazer com elas. Se nós também não sabemos o que fazer, lógico que vamos ser substituídos. Aí vem o nosso grande pânico, né? Não é que o computador vá preencher o nosso lugar. É porque nós estamos fazendo o papel do computador há muito tempo. Quando somos só acúmulo de informações, nós estamos ocupando o papel da máquina. Então, a inteligência artificial vai nos obrigar a desenvolver a inteligência natural. Nos obrigar a desenvolver sabedoria, que é um domínio sobre os fatores da vida. Somente pelas respostas que damos às situações da vida que nós sabemos quem sabe e quem não sabe. Qualquer outra coisa não é válida, não gera realmente crescimento. Honrai as verdades com a prática, já dizia uma grande pensadora do século XIX, né, Helena Blavatsky. Excelente, professora. A senhora fez algumas referências à Bíblia que são muito interessantes. Qual a leitura que a filosofia faz da parábola da saída de Adão e Eva do Jardim do Éden, de comerem o fruto da árvore proibida? E qual a relação disso, na sua opinião, com a consciência da morte? Olha, esse é um assunto muito delicado, porque a filosofia não tem uma visão oficial sobre isso. A filosofia simplesmente abre para as pessoas a possibilidade de que determinados eventos não sejam simplesmente históricos, possam ser míticos também. Porque uma coisa pode ser histórica e simbólica simultaneamente. Um personagem histórico pode estar vivendo uma situação concreta, mas pode também, através daquela situação, estar deixando uma mensagem para gerações futuras. Tá? Então, nós temos que aprender a lidar com isso, que vários episódios, não só da Bíblia, mas dos Vedas, de Upanishads, de muitos textos sagrados, muitos deles têm mais de simbólico, às vezes, do que histórico. Tá? Então, nós podemos fazer certas cogitações, mas não chegar à conclusão no lugar de ninguém. Cada um tem que chegar às suas próprias conclusões. Tá? O que parece, o que dá a entender é que, num determinado momento, o homem vai desenvolver uma chispa mental, né? Vai desenvolver aquele que mais que faltava para tornar-se ser humano. Em algum momento, o animalzinho que vivia através de ser um caçador-coletor da melhor maneira possível, num determinado momento começa a despertar nele a mente. E é evidente que quando ele desperta a mente, ele começa a ter um universo de cogitações que antes não existiam. O animal vê o alimento, vai lá e come. Um ser humano ele vai ter que pensar, esse alimento pertence a alguém? É meu? É justo que eu vá lá e eu pegue? Eu não estou, talvez, matando um animal que merece ter vida como eu? Eu posso transformar isso num alimento? Isso é ético? Ou seja, é um universo de cogitações que antes não existiam. A vida se complica tremendamente, isso é a expulsão do paraíso. Agora temos que medir e dosar cada ação nossa, segundo critérios morais, segundo critérios psicológicos, espirituais, muita coisa vem junto. Aí a vida se torna muito mais complexa de manejar. Então é como se fôssemos jogados para fora do paraíso. Tá? Então me parece uma referência à conquista da mente, esse momento em que o ser humano foi dotado de mente. E esse momento que o ser humano é dotado de mente, ele também é dotado e é brindado com livre-arbítrio, que talvez seja um grande desafio nesse processo de evolução, nesse processo cognitivo humano. Como a senhora enxerga o livre-arbítrio nessa nossa experiência humana? Há muita discussão sobre o livre-arbítrio. Para mim, eu tenho como certo que o homem tem, claro que nada é absoluto, só Deus é absoluto.
Então, existe um limite para o livre-arbítrio de qualquer ser, mas que nós temos uma amplitude muito grande de livre-arbítrio. Se você considerar que a nossa evolução tem a ver com valores, virtudes e sabedoria, quanto mais perto disso chegamos, mais evoluídos somos. Como você vai conquistar uma virtude se você não tiver liberdade de escolhê-la ou não? Imagine que uma pessoa ache uma carteira. Abre-se diante dela um leque de possibilidades. Ela pode ficar para ela, afinal de contas existe aquele ditado cínico, né, que diz que achado não é roubado. Ela pode fazer 1000 coisas. Uma delas é entregar para o dono. Se ela opta por entregar para o dono, tendo outras possibilidades à mão, ela é uma pessoa virtuosa, tem a virtude da honestidade. Agora, se ela acha essa carteira e eu a vejo e digo, olha, se você não entregar para o dono, eu vou te denunciar. Ela já não tem mais nenhuma alternativa, só tem uma. Agora, se ela entregar para o dono, isso já não é mais uma atitude virtuosa. Ela foi coagida por mim. Não é mais uma escolha livre. Ou seja, nós estamos aqui para atingir valores, atingir virtudes. Para atingi-las, temos que ter liberdade de não atingir. Temos que ter liberdade de não escolher, para que a escolha seja válida. Se não tivéssemos essa dose de livre-arbítrio, não haveria evolução humana. Seríamos sujeitos a determinadas pré-condições, um destino rígido, como alguns acreditam. Seríamos meros marionetes cumprindo certos comandos já previstos. Não teria muito sentido. A condição humana seria absolutamente sem sentido. Claro. Professora, as pessoas, em grande parte, se dividem em dois grupos. As que acreditam que existe alguma coisa após a morte e as que acreditam que não existe alguma coisa após a morte. Para as pessoas que acreditam que não existe alguma coisa após a morte, talvez a percepção de que desenvolver virtudes, valores e sabedoria seja... Assim, por que eu vou desenvolver virtudes, valores e sabedoria se não existe nada depois da morte? E Marco Aurélio, quer dizer, o pensamento histórico, tem uma resposta muito interessante sobre isso, que eu gostaria que a senhora abordasse. Sim, Marco Aurélio, diante dessa pergunta, ele diz, existem duas possibilidades. Que exista alguma coisa depois da morte ou que não exista nada depois da morte. Bom, se existir algo depois da morte, é bom que eu seja virtuoso, porque terei direito a esse acesso, a esse benefício, seja lá qual for. Agora, se não existir nada depois da morte, aí mesmo que tem que ser virtuoso, porque essa é a única oportunidade que tenho. E ser virtuoso é a melhor coisa que um homem pode fazer. E aí é muito interessante que a gente perceba que as virtudes, os valores, não sejam uma imposição, que seja algo conquistado com prazer pelo ser humano. Ele sinta que ele se realiza ao praticá-lo. Não é uma coerção, é convicção. Eu faço porque é maravilhoso viver segundo valores. Eu desfruto do sono dos justos. Eu durmo todos os dias em paz com céus e terra e cada vez me aproximo mais da minha essência. Tá? Então, isso é digno de um ser humano. Tá? Se fazemos por uma coerção, por uma pressão social, para inglês ver, como se diz popularmente, é evidente que não somos de fato virtuosos. Quando a última porta se fecha atrás de nós, somos qualquer coisa. Professora, a natureza espera que as plantas sejam as plantas. E as plantas recebem o seu alimento de bom grado, recebem a água extremamente felizes, recebem o sol, né, a energia toda do sol muito felizes. Inclusive, minha mãe, quando eu era criança, brincava, eu gostava de regar as plantas e elas se mexiam quando a água molhava elas. E a mãe dizia, tá vendo, elas estão mexendo agradecendo porque você está dando água para elas. Né? Os animais, quando recebem um alimento, quando recebem água, quando tem um alimento disponível, também ficam muito felizes ali e naturalmente vão em busca dessa água e desse alimento. Se a missão do ser humano é desenvolver virtudes, sabedoria, por que a virtude, a sabedoria é tão difícil de ser aceita pelo homem? A busca pela virtude, pela sabedoria, que deveria ser o nosso elemento primordial, né? A gente deveria ficar tão feliz em ter contato e a cada dia, né, aprofundar mais nisso. Por que parece tão difícil para o ser humano aceitar de bom grado esse caminho de desenvolvimento? Na verdade, nós não temos como valorizar uma coisa que não provamos, não experimentamos. Então, é como se você pegasse
uma pessoa de uma tribo, um indígena de uma tribo, que não tem nenhum conhecimento, por exemplo, do dinheiro, e desse para ele uma mala cheia de dinheiro. Isso não vale nada, ele jogaria fora isso. Não tem nenhum sentido. As coisas têm valor para nós quando experimentamos e sabemos como elas funcionam. Experimentar uma virtude não é simplesmente praticá-la. Experimentar é amar essa virtude e se sentir realizado ao fazê-lo. Então, um homem verdadeiramente justo, ele poderia viver sozinho numa ilha, que nem Robinson Crusoe. E ainda assim seria justo, porque ele se realiza ao ser. Quando o ser humano prova dos valores por eles mesmos e não por nenhuma pressão social, tende a cada vez mais ir desenvolvendo vínculos com esses valores, realizando-se com isso, que aí não troca nada por essa vida baseada em valores. Mas nós somos muito superficiais em relação a isso. Nós vivemos mais os valores por coerção do que por convicção. Não provamos o sabor dos valores, das virtudes, de fato, porque eu gosto, porque eu quero. Quando eu falo da ética nas minhas palestras, eu sempre dou esse exemplo. Imagine que você é pequeno, que a sua mãe te deu uma barra de chocolate. Ela não chegaria e diria, come, meu filho, porque senão você não vai ganhar sobremesa. Se comer, vê televisão. Não precisava fazer isso. Antes que ela fizesse essa ameaça, ou ameaçasse te dar esse prêmio, você já tinha engolido o chocolate. Por quê? Pelo chocolate, todo mundo adora. Agora, se fosse um jiló, aí é evidente que ela teria que vir. Se você não assistir, se você não comer, não tem sobremesa. Se comer, pode ver televisão. Aí sim é prêmio e castigo, medo e desejo, dor e prazer. É como se manipula um animalzinho no circo, ou um ratinho no labirinto, dor e prazer, medo e desejo. Isso seria a ética por coerção. É como se fosse o jiló. E a ética por convicção seria uma ética chocolate. Ou seja, eu faço porque eu adoro, eu curto. Não precisa ninguém me obrigar a fazer isso. Quantas pessoas têm essa relação com as virtudes? Quantas pessoas já experimentaram e dizem, não troco nada por isso? Isso, para mim, é o maior fator de realização que eu tenho. É o prazer do dever cumprido, é me sentir humano, olhar para trás e me orgulhar dos passos que eu dei, é sentir que eu correspondo com aquilo que a natureza espera de mim. Não existe nada mais valioso do que isso. Aquele cuja consciência experimentou esse mundo dos valores, não quererá trocá-lo por nada. Aquele que troca é porque nunca entrou aí. Pode até ter uma vida onde ele siga um determinado padrão de honestidade, porque existe toda uma legislação que vai regendo a sua vida, ameaçando ou dando prêmios, faz com que ele se mantenha nos trilhos, mas não por vontade própria. Platão falava sobre isso, que poucos homens amam de fato a justiça. Pouquíssimos. Verdade. Isso me faz lembrar muito os povos ancestrais, poucos homens amam a justiça, os nossos povos incas aqui, que antes de começar a guerra, primeiro a ética da guerra era mais importante que a guerra era só uma cerimônia, né, basicamente um símbolo, mas eles invocavam não a proteção divina para eles, mas por que fosse mais justo, né? É uma diferença muito grande entre o que a gente vê de ética, né, mesmo num caso desse, e o que a gente vê de ausência de ética acontecendo hoje, né? É incrível como a ética, nesse caso, valia mais do que a vida deles. Mais do que a vida. Eles pediam aos deuses que não deixassem que eles fossem vitoriosos se a razão não estivesse com eles. Que os deuses ajudassem não a eles, mas o mais justo. Isso é incrível. O nível de hierarquia de valores de uma sociedade como essa. De profundidade, mais vale esses valores do que a própria vida. Ou seja, não vale viver essa vida a qualquer custo, né? Eu tenho uma pequena provocação, professora. Há alguns anos, a UNB colocou a seguinte dissertação na redação do vestibular, que eu vou propor para a senhora responder para a gente. E eu fico imaginando o que se passou na cabeça dos jovens com 16, 17, 18 anos fazendo vestibular, quando viu esse comando da redação, que dizia o seguinte: considerada a dualidade vida-morte, disserte sobre o cotidiano como um espaço de criação ou de cópia. Considerada a dualidade vida-morte, disserte sobre o cotidiano como um espaço de criação ou de cópia. Eu estava fazendo esse
vestibular, por acaso não faz muito tempo, e um dos meninos que, quando eu saí do vestibular, virou também e falou assim: tio, você conseguiu escrever alguma coisa sobre aquilo? E como é que a senhora enxerga essa perspectiva do que a morte significa e o quanto isso modela o nosso comportamento durante a vida? Né? Seja numa perspectiva ética, seja numa perspectiva religiosa, ou seja, como a crença na morte pode modelar esse nosso comportamento na vida, que eu acho que é essa a pergunta da dissertação. Sim, Marco Aurélio falava muito bem disso, né? Que nós devemos viver todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida. Se não houvesse amanhã, o que eu faria hoje? Com a maior perfeição possível, com a maior entrega possível, colocando o meu coração em tudo que faço, criando vínculos afetivos por onde eu passo, ou seja, colocando o meu melhor. Como diz Helena Blavatsky, aquele que faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Portanto, essa presença da morte como conselheira, ela é muito interessante porque dá um toque definitivo ao que fazemos agora. Se esse fosse o último dia da minha vida, estaria aqui fazendo isso, porque é o justo, é o que me espera fazer nesse momento. Eu não tenho vontade de sair correndo para outro lugar. Eu estou no meu Dharma, como dizem os orientais. Eu estou na minha trilha, no meu lugar. Portanto, eu estarei aqui mesmo, fazendo isso mesmo que eu estou fazendo. Se quando colocamos essa possibilidade de que esse seja o último dia, nos dá vontade de sairmos correndo para outro lugar, significa que não estamos muito conscientes do que andamos fazendo com a vida. Então, em muitos casos, a morte foi utilizada como uma conselheira, porque dá um toque definitivo aos nossos atos. Faz com que a gente pense se isso realmente é o que queremos fazer, se isso é realmente o que queremos atingir com a nossa vida, se esse realmente é o passo que queremos deixar e pelo qual queremos ser lembrados. E esse toque definitivo é muito interessante, muito útil. Professora, talvez nem todos que estejam assistindo tenham esse conhecimento, talvez fosse importante a senhora colocar a diferença do karma e do dharma, né, e como o livre-arbítrio pode se encaixar nessa questão. Segundo a tradição indiana, que é a grande criadora desse conceito, o Dharma seria como que o braço de Deus estendido sobre o cosmos. É o caminho da reta ação, da ação justa, que vai diretamente até o seu objetivo sem desvios. Acontece que o homem, por ignorância, não vai, sorte de principiante é algo muito raro. Ele não vai acertar o reto caminho logo de primeira vez. Ele vai cometer erros. E esses erros jogam ele para fora da estrada do Dharma. E à medida que ele vai se afastando dessa estrada do Dharma, ele vai sentindo uma dor cada vez maior, até que ele não suporta mais e é jogado novamente para a estrada do Dharma. O karma é essa lei que faz com que toda a ação que te afasta do Dharma, que te afasta da lei, gere uma reação dolorosa que tende a te trazer de volta. Como a pessoa pode intuir, perceber que está no caminho do Dharma e não no caminho do karma? Não é uma questão tanto de intuir, é uma questão de você ter uma meta de vida e procurar cada vez mais fazer com que o seu dia seja coerente com essa meta. Pode acontecer que eu esteja tendo um equívoco, pode ser que eu não esteja vendo bem, mas eu me comprometo a ser leal ao melhor que eu estou vendo. A minha visão melhor, o que eu melhor alcanço hoje é tal coisa, eu vou me comprometer com isso. E garanto que em qualquer momento, se eu vir mais do que isso, eu vou me comprometer com esse melhor. Sempre estarei comprometido com o máximo de sabedoria que eu alcancei a cada momento. Assim nós podemos ir acertando o nosso caminho. A distantes que estamos de uma sabedoria maior, é lógico que a nossa visão não deve ser tão acertada assim, mas é o melhor que se pode esperar de uma pessoa no meu nível. É isso que a gente tem que garantir sempre. Sempre comparando esse momento com o nosso ideal. Claro. Pitágoras, professora, eu aprendi isso com a senhora, costumava dizer que soava o tempo todo no universo uma nota musical, que era a música das esferas. E que nós não ouvimos essa música das esferas porque ela jamais cessa e não produz um contraste entre o som e o silêncio. O processo cognitivo humano precisa desse contraste para poder
aprender. E isso talvez, se eu não estou enganado, era o que era chamado de teoria do impacto. A senhora poderia falar um pouco sobre isso para nós? Essa teoria, que é também oriental, diz que a consciência nasce do contraste. Se você tivesse um universo inteiro azul, você não conheceria a cor azul. Quando ele termina e começa o branco, ou começa o vermelho, ou começa o amarelo, você, nesse contraste, tem a consciência de ambos. Mesma coisa um som, como dizia Pitágoras. Uma nota que não cessa nunca, não tem consciência dela. Quando ela cessa, se produz o silêncio, ou se produz outra nota, eu posso ter consciência dela. Daí que, por exemplo, a morte é um contraste muito interessante para a vida, que nos faz ter maior consciência sobre o valor da vida. Ela nos ajuda a tomarmos consciência sobre a maneira como andamos vivendo, porque produz esse contraste. E no contraste percebemos o valor de ambos. Se tivéssemos uma vida infinita, certamente não saberíamos muito bem qual é o valor da vida. É verdade. Parece que os cientistas estão querendo prorrogar a experiência de vida humana até uns 200 anos ou mais, supondo que isso seja sinal de sabedoria, o que não necessariamente é, porque a gente teve, né, grandes filósofos e grandes autores que morreram muito cedo e pessoas com muita idade que não conquistaram tanta profundidade, né? Então, enfim, esse tempo físico, o tempo de Cronos, não é exatamente o mais relevante, né? Professora, uma dúvida pessoal. Na nossa condição humana, a gente só aprende pelo processo cognitivo dual, ou a gente também, se consegue elevar um pouco a consciência, a gente consegue aprender sem ser com contraste, sem ser com a teoria do impacto? Nós podemos intuir que existe algo mais na vida além daquilo que nos mostram. Podemos intuir que existe algo mais profundo em nós do que aquilo que eu conheço. A intuição pode dar algumas dicas, mas é lógico, para você se apossar disso como um conhecimento, vai ter que utilizar a melhor ferramenta que a gente tem nesse momento, que é a razão. A intuição pode indicar caminhos. É muito comum que o homem tenha uma intuição de que ele é mais do que simplesmente um corpo que vai morrer. Que ele é mais do que simplesmente esse robô biológico. E essa intuição vai gerar a investigação, vai gerar a busca, vai gerar o aprofundamento, até ele chegar a uma conclusão sobre isso. Então, nós temos ainda muito incipiente essa possibilidade de intuição, que nos faz perceber, sem dados lógicos, sem dados racionais, que algo não é um bom caminho, que algo não é uma boa resposta, que isso não é o definitivo que se pode pensar sobre tal coisa. É interessante, se você for observar, nós falamos tanto da lógica, que é o que rege os processos racionais, né? Eu tive um professor de lógica que ele me dizia uma coisa muito interessante. Se você pega uma reta de grandes cientistas da história, você começa lá atrás com Ptolomeu, depois vem com Copérnico, depois Galileu, Isaac Newton, Albert Einstein. Se você pega o pensamento de um dos primeiros, lá, o Ptolomeu, e faz uma análise combinatória daquele pensamento de todos os jeitos, e extrai todas as conclusões que você pode tirar daquele pensamento. Você não vai extrair de lá de dentro o pensamento de Copérnico. Copérnico não é simplesmente um desdobramento lógico do que havia até então. Caiu alguma outra coisa aí. Houve um outro elemento que veio até ele, que não estava no mundo até aquele momento. E ele dizia, então, essa é a mesma coisa que você vai pegar Copérnico em relação a Galileu. Vai ser a mesma coisa. Galileu em relação a Isaac Newton, a mesma coisa. O pensamento do seguinte não é simplesmente uma análise combinatória do pensamento do anterior. Não é só razão. Houve algo que caiu ali e gerou uma conclusão absolutamente nova. Houve um insight, houve uma percepção, que muitas vezes não é tão racional assim. Esse insight, essa percepção, na opinião da senhora, tem a ver com essa ascensão da consciência, ou seja, com o esforço na busca pelo conhecimento? A mim parece que o conhecimento se protege o tempo inteiro para não ser defraudado, e eu já vi a senhora falando muitas vezes que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento nas mãos erradas. Isso que a senhora coloca, como se esse insight viesse, talvez fosse brindando aquele que está pronto para acessar aquilo? Brindando aquele que, de alguma maneira, é leal a essa busca do conhecimento. Ou seja, quer o conhecimento por ele mesmo, e não para obter poder, não como um meio para poder se destacar, não como um meio para manipular, como tantas vezes acontece. Né? O amor ao conhecimento em si, conhecimento como fim e não como meio,
é algo que vai depurando as possibilidades humanas. Se você considerar hoje, dentro da sociedade, a relação, por exemplo, de um jovem com conhecimento, época do vestibular, ele estuda tudo aquilo para quê? Para ter uma vaga numa universidade que vai lhe dar um bom emprego, que vai pagar bem. Se ele pudesse passar nesse vestibular sem aquele conhecimento no meio do caminho, tanto melhor. O conhecimento é um estorvo, ele é um meio, o bom é o resultado. Mesma coisa depois, quando ele vai aspirar a uma vaga no emprego. Tem todo um conhecimento, todo um conjunto de elementos que ele tem que dominar, que conhecer. Ele gosta de ter que estudar isso? Não, ele quer a vaga. Se ele pudesse chegar à vaga diretamente, ele prescindiria desse conhecimento. Então, o conhecimento fica como um estorvo na vida, que você tem que superá-lo para chegar àquilo que é bom mesmo. E o bom mesmo é sempre alguma questão material, seja uma boa universidade que vai me dar status, um emprego que vai pagar bem. O conhecimento não foi feito para ser manejado dessa forma. O conhecimento tem que ser fim em si. O Homo sapiens se qualificou por isso, porque considera o conhecimento como um fim em si. Porque senão não é sapiens. Estamos voltando para onde? Para o Neandertal? Tá? Então, a busca do conhecimento, por amor ao próprio conhecimento, é lógico que vai depurando as ferramentas humanas. E vai nos colocando cada vez mais próximos de desenvolver o passo seguinte. Um pouco mais de percepção, um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de visão simbólica, um pouco mais de intuição, todas essas possibilidades que o ser humano tem. Professora, existem alguns estudos, algumas pesquisas que mostram como as pessoas chegam ao leito de morte. E pessoas que chegam muito tranquilas ao leito de morte, pessoas que chegam bastante angustiadas e, obviamente, não precisa nem ser exatamente o leito de morte, mas às vezes uma doença severa nos faz repensar e valorizar novos aspectos na vida. O que a senhora atribui para que as pessoas cheguem de forma tão diferente quando estão próximas de morrer? Os seus valores, o que ela contempla na vida, a sua forma de viver. A vida faz com que a gente chegue a uma postura diante da morte. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, não sei se você já ouviu falar dela, é uma famosa médica tanatologista, paliativista, trabalhava com um doente já em condição terminal. E ela falava uma coisa muito interessante, que ela observava nos seus pacientes. Quanto mais materialista o homem é, menor a possibilidade de chegar consciente ao momento da morte. Que é como se você dissesse para ele, você vai perder todos os seus bens materiais. Ele não tem outra referência. A referência dele é só bens materiais. Bom, a morte vai tirar tudo. Eu não tenho sustentação para a minha consciência, porque a minha sustentação eram as posses, era o mundo material. Portanto, a consciência sem sustentação se evade, se perde. Aí tem vários fenômenos que provocam a perda de consciência diante da morte, quanto mais materialista o homem é. Existe um escritor oriental muito sábio, indiano, que é Nilakanta Srihan, que ele dizia, constrói a tua barca. Significa que quando a vida vier te tirar isso aqui, que é a nossa barca, constrói uma outra barca de valores atemporais, de coisas reais, que você possa se ancorar nela para permanecer consciente. Nesse momento em que a vida está prestes a te tirar essa barca. Se você não constrói isso, nesse momento não tem onde se agarrar. E a consciência que não tem onde se agarrar, cai, se perde através de vários fenômenos. Então, isso tem muito a ver com a maneira como encaramos a vida. Como eu já falei para você, eu já tive a oportunidade de ver pessoas que, por exemplo, tiveram uma vida inteira dedicadas a uma religião de uma maneira, digamos, dentro de uma convenção, cumprindo com tudo aquilo que era pedido, e fim. Quando chegam diante da morte, tem medo, porque chegam à conclusão que não tem certeza de nada daquilo. Aquilo era meramente uma convenção, um hábito. Ia ali, dizia tais palavras, fazia tais coisas, mas não tinha chegado a uma conclusão própria. Nunca tinha parado para refletir sobre aquilo. Portanto, aquilo não tinha consistência. Na hora que ela quer apelar para isso, não tem. Porque não aprofundou essa resposta. Era simplesmente uma convenção dentro da sua vida. Então, sem aprofundamento, você vai ter pessoas muito frágeis diante da morte. Pessoas que não têm uma visão própria do que é mais sensato, do que é mais lógico, do que é mais provável que seja a vida humana. Um episódio transitório ou algo que, de alguma maneira, continua. Há que refletir sobre isso.
e há que chegar sobre conclusões profundas, próprias, que nós mesmos conquistamos. Claro. Professora, tem um livro muito interessante que a senhora me apresentou muitos anos atrás e que, né, trata exatamente dessa questão, que é o livro dos mortos tibetanos, o Bardo Todol. A senhora gostaria de trazer alguma coisa sobre o Bardo Todol para essa questão de vida e morte, o que a morte pode nos ensinar para a vida? Bardo Todol é um livro tradicional tibetano, né? E esse livro, ele coloca uma crença, uma visão que eles têm de que quando você morre, ainda por 49 dias, você pode reconhecer uma mensagem que seja passada falando o seu nome. E aí vem um oficiante, um sacerdote, e vai ali no local onde a pessoa viveu, onde existem os seus objetos pessoais, pronunciando o nome da pessoa e passando instruções do que ele está vendo depois da morte, para que ele resista melhor, tome os melhores caminhos, faça as melhores escolhas. Num determinado momento, ele percebe indícios, sinais simbólicos que surgem, que indicam que aquela pessoa já se libertou, não precisa continuar a leitura do bardo. E às vezes não, às vezes é preciso ler os 49 dias, porque aquela pessoa ainda está naquele meio, naquela transição, e não conseguiu se libertar ainda. Então, eles falam muito que as pessoas, mais uma vez, as pessoas muito apegadas à terra, muito cheias de paixões pelas coisas materiais, repletas de desejos, elas querem muito rapidamente encontrar um outro corpo. Querem muito rapidamente voltar a ter sensações. Muitas vezes sem ter apagado o suficiente as recordações de uma outra encarnação, sem ter apagado todas as dores, todos os erros. E às vezes é uma encarnação que nasce já com contágio, contaminada por lembranças que não deveria ter. Tem coisas na nossa vida que mesmo nessa encarnação eu gostaria de esquecer. Erros que cometi, coisas que não deveria ter feito, eu adoraria esquecer. Imagina você levar isso para um prazo ainda maior, para uma outra encarnação. Toda a complicação que existe nisso. Então, o Bardo Todol é uma tradição onde esse livro é lido por um oficiante para a pessoa, no momento em que ela está moribunda, descrevendo as sensações que ela tem, descrevendo as sensações que ela tem no momento da morte, e depois descrevendo momento por momento o que ela vai ver. Sabe aquela história que nós temos de dizer que ninguém sabe o que é a morte porque ninguém voltou para contar? Quando você lê o Bardo Todol, você tem dúvida. Parece que alguém voltou para contar, porque eles descrevem cada minuto o que vai acontecendo. Aí é um livro de orientação. É verdade. Eu não recordo exatamente no Bardo Todol, mas que falava que nós deveríamos aproveitar o que cada experiência nos ensinou, sem carregarmos o peso e o fardo que cada experiência daquela pode trazer. E que se nós, então, conseguíssemos extrair de cada experiência, cada dia, o que ela ensinou, sem carregar esse fardo, que esse seria um caminho ideal para a aprendizagem, né? Difícil para o ser humano isso, né? E como a senhora enxerga essa questão do Bardo Todol e de todo esse peso que o ser humano tende a acumular, talvez, desnecessariamente? Sim, é uma experiência básica. Toda a vida tem algo a nos ensinar. A vida é inteiramente pedagógica. Quando nós nos colocamos numa situação que aprendemos algo com ela, deveríamos esquecer o preço que pagamos por aquela situação. Porque senão ficamos carregando um fardo de amargura, de sofrimento, de dores. Eu sempre uso o exemplo do suco de laranja. Eu estou querendo gripar, dizem que o suco de laranja é bom, porque tem aí vitamina C, ácido ascórbico. Tudo bem. Aí eu vou lá, espremo várias laranjas e tomo esse suco. Esse suco se integra no meu corpo, ajuda a recuperar a minha saúde. Então, eu começo a caminhar com a minha saúde renovada, mas eu não arrasto junto comigo as cascas das laranjas que eu espremi. Elas ficam para trás. Ou seja, o preço que eu paguei pela experiência fica para trás. Eu só levo o benefício que ela me trouxe. E nós nos comportamos como se fosse alguém que está negociando a compra de uma mercadoria com um vendedor num balcão de uma loja. Regateamos de todo jeito, pedimos desconto de todo jeito, brigamos. Quando finalmente pagamos, deixamos a mercadoria no balcão. Ou seja, nós pagamos o preço em dor, em desgaste, em sofrimento, e não levamos, às vezes, o aprendizado. Não extraímos dali o aprendizado. Tá? Ou seja,
foi uma experiência que não te ajudou a crescer. E o acúmulo desse peso vai dificultando com que o ser humano possa ter novas experiências. Com certeza. Aquela pessoa que você chega para ela e diz, nossa, como você sabe lidar com tal situação, que coisa bonita. Ah, mas você não sabe o que eu paguei por isso. Senta aí que eu vou te contar. Eu sofri, tal coisa fez tal pessoa fez tal coisa comigo, passei por tais situações. É um festival de lamúrias. Você percebe que ela está arrastando um peso fenomenal. Para sintetizar isso aqui, ela carrega uma carga enorme. É lógico que isso vai fazer com que a caminhada seja lenta. Porque daqui a pouco você tem uma bola de ferro atada ao seu tornozelo. Diz, inclusive, essas tradições orientais, que se fosse possível a gente aprender e esquecer todo o preço que você pagou, não seria necessária a morte. Eu acho isso incrível. Eu também acho isso incrível. Porque, na verdade, não tendo peso, a experiência de movimento, continuidade, aprendizado poderia se dar sempre, independente disso, né? E essas tradições também dizem que quando o peso é pesado demais, talvez você tenha escolhido o momento de não mais estar aqui, né? Isso também é muito, muito interessante, muito curioso. Agora, professora, muitas tradições orientais trazem esse olhar parecido com o do Bardo, com a teoria da reencarnação. O Egito tem a questão de Maat, que fala do coração do homem. Os astecas também falam dos homens com almas colibris, que eu acho uma referência tão linda para isso. A senhora quer trazer para a gente um pouco dessa visão do Egito e dos astecas? A gente está caminhando para encerrar, e aí depois eu tenho só uma pergunta final. A senhora que podia trazer um pouco para a gente dessa visão do Egito, de Maat, e depois das almas colibris? Na verdade, tanto o Egito quanto a experiência das almas colibris tem um paralelo muito grande na Índia, que eles falam que no lótus do coração repousa o nosso eu verdadeiro. Então, relata um momento em que o ser humano encontra um mistério dentro de si e se liberta dessa cobertura de matéria orgânica, de sensações, de tudo, se liberta desses corpos mais densos, e está livre para ir em direção à luz, que é o caso da alma colibri. É interessante porque falou exatamente do coração, como Maat pesa o coração. O coração seria a base onde vive essa essência imortal do homem. É interessante se você for observar isso hoje em dia, Eduardo, a ciência já constatou a quantidade de neurônios que existem no coração. Ou seja, é um local que realmente tem muitas percepções. Se você parar para perceber, quando você tem uma emoção, um momento de tristeza, um momento de preocupação, você sente claramente isso emanando do coração. Como se o coração fosse o assento realmente de uma identidade mais profunda. Então você vai ver sempre relacionado ao coração esse colibri que tem que ser liberto, essa essência que tem que voltar ao seu mundo. E essa libertação faz com que o homem não tenha mais que ficar gravitando em torno da Terra. Vá até a órbita do Sol, que é para onde as almas colibris vão. É lindo linda essa visão, né? Como se todas as almas colibris integrassem o Sol de certa forma e criassem os raios, né? Isso enfim, eu acho isso um poema, na verdade. Professora, o espírito, existe uma ideia de que o espírito seja imortal, de que as formas sejam imortais e de que a matéria também é imortal no sentido de que ela se transmuta, né? Então, por exemplo, a árvore que quando caiu, né, deixou de estar viva, ela se transmuta e integra o solo, enfim, e tudo natureza, como Lavoisier falou, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se o espírito é imortal, se as formas são imortais, enfim, estão no mundo das ideias, né? E se a matéria, de certa forma, é imortal, por que o ser humano tende a acreditar na morte se nós somos espírito, forma e matéria? Porque ele não se identifica nem com espírito, nem com forma, nem com matéria. Ele se identifica com o casamento entre dois desses elementos. Então, por exemplo, a minha forma
associada a esse montinho de matéria orgânica que compõe o meu corpo. Esse casamento sou eu. E é um casamento altamente sujeito a divórcios. De repente, essa forma volta para o plano das ideias e essa matéria vai viver o seu ciclo de transformação. E aí a consciência fica no vazio. Quem sou eu? Se ela se identificasse com aquilo que ela é sempre, que é a essência espiritual lá em cima, que ela teria um assento definitivo. Mas ela se identifica com um acidente momentâneo, que é a junção de um pouquinho de matéria orgânica com uma forma X. Esse casamento é um casamento que necessariamente vai ser desfeito. Como diziam os pré-socráticos, né? Tudo que é composto voltará às suas unidades simples. Tudo aquilo que é simples permanecerá. Ou seja, esse casamento vai ter que ser desfeito em algum momento. E aí a consciência se perde e perde a identidade. Tá? Quando ela se identifica com uma ligação transitória. Professora, a gente está caminhando para os 4 minutinhos finais e com a senhora, muitos anos atrás, eu aprendi a prestar mais atenção nos símbolos que estão ocultos nas coisas que, eventualmente, no nosso cotidiano a gente passa despercebido. E os celtas têm um simbolismo muito especial, eu acho muito bonito também, sobre a árvore de Natal, que eu acho que tem a ver com esse nosso tema vida e morte. Então, eu queria que a senhora contasse um pouco sobre esse simbolismo e depois, para concluir, a senhora trouxesse o que a morte deve ensinar para nós na vida. Bom, o simbolismo celta da árvore de Natal é o cone. Eles consideram que o homem está passando, circulando pelo seu círculo de experiências, cada vez aprendendo um pouco mais. Então, eu passo por esse ponto hoje, pego 2% da experiência. Faço a volta, volto a passar, pego 3%. Vou aumentando o meu nível de consciência de cada um dos pontos dessa esfera. Que aí vai afunilando, até você chegar ao centro que está lá no alto. E chegar, então, à estrela, que é a iluminação da consciência humana. Se eu não estou aprendendo nada, eu passo pelo mesmo ponto, sempre com o mesmo nível de consciência. Não tem esse cone. Eu estou andando em círculos. O nosso crescimento é que faz com que haja esse deslocamento do cone, que vai fazendo com que as volutas dela vão cada vez mais se elevando e se aproximando do centro. Elevando e aproximando do centro. Até que lá no alto você coloca a estrela de 5 pontos, que é o pentalfa de Pitágoras, né? O homem vitruviano de Leonardo, representa esse momento em que o 5º elemento se impõe sobre os 4. O momento da iluminação da consciência humana. E, professora, para a senhora, se a senhora fosse resumir, o que é a vida? A gente tem algumas perguntas, depois vou trazer só uma ou duas, mas o que é a vida, o que a morte deve ensinar para nós na vida? Ela deve nos ensinar que a vida é um laboratório para que possamos crescer. E se não o fazemos, perdemos uma oportunidade, teremos que recomeçar 1000 vezes. Nós devemos mensurar a nossa vida pelo quanto... Bom, a live terminou inesperadamente por causa do horário. Eu vou agradecer a todos que estiveram presentes. Eu vou ver se eu consigo colocar a professora novamente só para fazer um fechamento. Deixa eu ver se ela consegue entrar. Não sei o que está acontecendo, não. Professora, eu estou vendo a senhora já, estou te ouvindo. Você me vê? A nossa live caiu porque completou 1 hora, então, assim, para a gente não deixar esse encerramento dessa forma, a senhora está dizendo o que a morte ensina para a vida, desse laboratório que é aqui? Um laboratório para que você se transforme em um ser humano de fato, e não meramente uma embalagem humana com um conteúdo que não está à altura. Laboratório para que a gente construa a nós mesmos. Nós achamos que nós viemos ao mundo para construir coisas. A natureza não precisa de nós para construir coisa nenhuma. Objetos voadores, ela tem um monte de planetas, cometas, tudo voando para todo lado. Objetos ágeis, ela construiu a própria velocidade da luz. Ela precisa de nós para construir a nós mesmos. Porque isso é uma coisa que ela não pode fazer sozinha, porque existe o livre-arbítrio. Ela precisa que a gente construa a nós mesmos. Portanto, a morte nos lembra, você está construindo a si próprio? Está mais próximo do seu ideal humano? Está mais próximo da plenitude da condição humana, daquilo que a natureza espera de você? Se não usamos a vida para isso, não usamos a vida para nada. É verdade. Que é a frase professora, Cícero, né? eu queria
agradecer muito esse momento, muito especial estar com a senhora sempre. Há muitos anos eu tenho a possibilidade de, né, te ouvir falando e isso mudou muito a minha vida. Eu espero que todas essas quase 1000 pessoas que estiveram aqui simultaneamente também tenham desfrutado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por esse momento, eu fiquei muito feliz e honrado e eu espero poder continuar ouvindo a senhora cada vez mais sempre, porque para mim é muito especial. Muito obrigada, Eduardo. E muito obrigada a todos que estiveram conosco, que ainda estão. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.